tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade e vamos, terminar de falar dos aspectos, então, econômicos da Europa, tá? Lembrando que é caderno 2, unidade. Então, vamos lá, aspectos econômicos, né? A economia da Europa, ela é bem diversificada, competitiva e marcada pela intensa utilização do que? Da tecnologia. E aí ela faz o quê? Tanto na agropecuária quanto na indústria, né? O que substitui a mão de obra humana por máquinas. Como vocês estão vendo aqui, coloquei uma chavezinha, tá? Então aqui são a parte mecanizada, tecnologia, tá? No campo, né, na parte agrícola, e que substitui a mão de obra de milhares de pessoas. Então o que uma máquina faz, ela economiza milhares de mão de obra, tá? E o setor terciário também, ele, emprega grande, parcela da população economicamente ativa, que nós chamamos de PA do continente, e o fato, ele não está ligado apenas com a diminuição da oferta, dos postos de trabalho e nos outros setores, como nós já tínhamos citado. Ele se relaciona também ao crescimento do setor terciário, que por oferecer cada vez mais variedade de serviços à população, necessita muito mais da mão de obra. Tá? Mas lembrando que a máquina está substituindo a mão de obra humana. Chamamos de setor primário. Tá? Então, esses são os produtos do setor. Então, setor secundário, tá? Então, nós temos um destaque a França, Bélgica, Países Baixos, Inglaterra, Alemanha e Itália. Tá? O que tem nesse setor secundário? Atividade industrial, que teve início na Europa, especificamente na Inglaterra, durante a chamada Primeira Revolução Industrial no século XVIII. Nós já vimos isso em aula até. Até nós assistimos Charlie Chaplin, questão do Fordismo, depois, mais para frente. E desde desse período, a atividade ela se espalhou pelo continente. E sempre realizada de forma muito intensa. Porém, a produção industrial europeia diminuiu nas últimas décadas e foi por causa da transferência de algumas indústrias da Europa para países que têm a mão de obra mais barata. Então, eles não vão pagar a mão de obra para europeus, sendo que eles podem se instalar, como chamamos de multinacionais, se instalam em países mais pobres e a mão de obra é bem mais barata. E aí, para as grandes indústrias e empresas, isso compensa muito mais, porque eles vão lucrar muito mais. Então, tirando também a mão de obra, antes que eu esqueça, barata, os impostos também são mais baratos, tá? Então, isso atrai também, além de pagar o imposto mais barato, eu tenho a mão de obra mais barata, então quer dizer que eu vou ter mais lucro. E as principais indústrias do continente, ela concentra-se, como eu coloquei, França, Bélgica, Países Baixos, Inglaterra, Alemanha e Itália. E o que é essa produção, O que eles produzem, vamos dizer assim? A produção industrial desses países, ele engloba vários segmentos, tá? Como o têxtil, que é roupa, siderúrgica, coloquei algumas aqui, tá? Como a naval, coloquei aqui como setor químico também, automobilístico, que coloquei, um setor automobilístico da Alemanha, que é a Volkswagen, tem a metalúrgica, temos de eletrônico também e de alta tecnologia, tá? Então, as principais áreas industriais desse continente, como eu citei, são Bélgica, Países Baixos, Inglaterra, Alemanha. Tá? Então, eles envolvem essa produção industrial, que é de vários segmentos e de muito alto padrão. Tá? E lembrando que o processo dessa industrialização desses países seria o quê? Querendo ou não, ela se instala em outros países também, para ter a mão de obra bem mais em conta e impostos bem mais baratos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato. E a próxima aula nós vamos falar do setor terciário, tá? E da União Europeia, tá? Que é um bloco econômico da Europa. Depois nós vamos falar dos BRICS, Que é a saída do Reino Unido desse bloco econômico da Europa. Qualquer coisa, então, dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem que eu respondo para vocês. Espero que tenham gostado, então até a próxima aula. Até, pessoal!